Boa noite. Boa noite. Troca no Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro demite Luiz Henrique Mandetta. O médico Nelson Tait assume a pasta dizendo que saúde e economia precisam andar juntas. E você vai ver também. Bolsonaro volta a criticar a quarentena e os governadores e defende a retomada do emprego. Novo ministro da Saúde promete aumentar os testes e usar a informação para combater a Covid-19. Entra em vigor a lei que autoriza os médicos a tratar os pacientes à distância pela internet durante a pandemia. Foi um dia bem agitado nos bastidores da política em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na tarde de hoje o Nelson Tait como novo ministro da Saúde. Tait terá o desafio de comandar, a partir de agora, a batalha contra o novo coronavírus no Brasil. A mudança no ministério foi anunciada aqui na Rede TV em primeira mão, com exclusividade pelo jornalismo da emissora. À tarde, o Bolsonaro havia se reunido com Luiz Henrique Mandetta e o demitiu. Daqui a pouquinho, aqui no Rede TV News, a cobertura completa sobre a demissão do Luiz Henrique Mandetta e o anúncio do novo ministro da Saúde, Dr. Nelson Tait. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que autoriza a telemedicina durante a pandemia do coronavírus. Assim, consultas poderão ser realizadas com auxílio da tecnologia. Os médicos terão que informar aos pacientes sobre as limitações que essa prática pode impor. Bolsonaro, no entanto, vetou 2 trechos do texto aprovado pelo Congresso. O primeiro diz respeito à regulamentação da telemedicina após a pandemia, que seria feita pelo Conselho Federal de Medicina. O outro trecho vetado validava receitas apresentadas em suporte digital. Com essa pandemia do coronavírus, a telemedicina, a medicina à distância, vem ganhando cada vez mais adeptos. E novas plataformas digitais estão sendo criadas para ajudar nesse atendimento à distância e evitar a sobrecarga nos hospitais. Essa é uma plataforma recente, traz informações sobre o novo coronavírus, o que é, como ocorre a transmissão, como prevenir, sinais, sintomas, tratamento. Ela também orienta e, mais do que isso, oferece atendimento online gratuito aos pacientes por uma equipe formada por centenas de profissionais. O doutor Rafael é um dos fundadores da plataforma. Nós fizemos atendimento, para você ter uma ideia, pacientes em franca insuficiência respiratória, com medo de ir ao pronto-socorro, porque tem medo de pegar coronavírus e provavelmente já estavam infectados em um estágio, com sintomas graves aqui. Então, essa foi a nossa principal dor, ajudar de fato quem precisa e quem não precisa ir ao pronto-socorro. Desde março, quando o atendimento online foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina e regulamentado pelo Ministério da Saúde para atender em caráter emergencial a demanda da Covid-19, o sistema já ajudou milhares de pessoas no Brasil e no exterior. Ele protege pacientes e médicos e desafoga o sistema de saúde, evitando deslocamentos desnecessários aos hospitais. A plataforma é específica para atender casos suspeitos de coronavírus, ou seja, com sintomas de tosse, febre, cansaço, insuficiência respiratória. O paciente que busca esse tipo de atendimento precisa fazer um cadastro rápido com dados pessoais para identificação, dizer de qual região que ele é e se possui convênio médico. Feito isso, recebe uma mensagem por celular e um médico fará uma videochamada para então realizar a triagem e dar as orientações necessárias. É óbvio que eu não tenho a capacidade de examiná-lo, de saber os sinais vitais básicos, mas a gente tem alguns artefatos que nos ajudam a entender o grau de comprometimento que esse paciente tem. Eu consigo, junto com ele, eventualmente, quando eu preciso, contar a frequência respiratória, avaliar se existe esforço respiratório, enfim, e dar a minha recomendação. Isso está longe de ser um exame físico, não é, mas, sem dúvida alguma, ajuda aqui na triagem, entender bem quem de fato precisa ou não ir ao hospital. Os médicos também precisam fazer um cadastro na plataforma, enviar documentos e passar por treinamento para atender. Tem de recém-formado, tem de médicos com mais de 80 anos, tem médicos que estão doentes, tratando neoplasia, câncer, por exemplo, e não conseguem atender no dia a dia, estão conseguindo atender agora. Então, tem uma série de coisas muito legais que eu acho que está conectando o médico com o verdadeiro sentido da profissão. A partir de amanhã, o uso de máscaras passa a ser obrigatório em Belo Horizonte.
E a grande procura por esse equipamento de proteção tem levado instituições e empresas de diversos setores a criar redes de apoio para reforçar a produção. Nas ruas da capital mineira, o número de pessoas com máscara é cada vez maior. Já venho usando há algum tempo, em razão que eu tenho uma mãe idosa, está no grupo de risco, então nós já mais de 2, 3 semanas nós estamos usando a máscara. Mas tem muita gente que ainda sai de casa sem a proteção. Eu só não estou usando a minha porque eu lavei, só que eu fui para o médico que estava passando mal, aí eu esqueci de pegar. A partir desta sexta-feira, um decreto do prefeito Alexandre Calil vai tornar obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes públicos da cidade. Para alguns, o problema é o custo. Eu vou lá no morro daqui a pouco, porque, filho, máscara aí tá muito cara. O povo tá metendo a mão sem dó. Para ajudar os moradores das regiões mais pobres, a prefeitura vai distribuir 1 milhão de máscaras. Mas só daqui a 2 semanas. Em toda a cidade, mutirões ajudam na produção. Neste centro de referência, as peças são feitas por adolescentes em situação de rua. É muito gratificante a gente poder ensinar um pouquinho para eles, trazer um pouquinho o que a gente conhece, o que a gente está aprendendo, para que eles também possam aprender. Empresários do mundo da moda também aderiram à iniciativa. Eu resolvi doar o corte. Então hoje está aí todo mundo trabalhando, fazendo o corte dessas máscaras. Cada pacote desse aqui tem 100 máscaras que vão ser doadas a hospitais, asilos e comunidades carentes da região metropolitana de Belo Horizonte. Até agora, 20 mil peças já foram entregues. A produção de máscaras também ajudou a manter o emprego de muita gente. Eu tenho mais de 150 funcionários diretos e mais de 3 mil funcionários indiretos. Então eu estou conseguindo gerar trabalho, estou conseguindo gerar demanda. Depois do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciar que contraiu a Covid-19, o secretário estadual de Saúde afirmou que também testou positivo. Edmar Santos fez o anúncio pelas redes sociais. Hoje meu teste de PCR para o coronavírus deu positivo, confirmando que eu estou infectado por esse vírus. Mas tranquilizar a todos, especialmente aqueles que já me mandaram uma série de mensagens de carinho, de preocupação, que eu passo muito bem, não tive febre, não estou com tosse, com falta de ar, não tem nenhum sinal de gravidade da doença. E seguirei aqui de casa, no isolamento domiciliar, mas trabalhando de frente em toda a sequência de preparação e enfrentamento dessa pandemia. Ele também reforçou o pedido para que a população mantenha o distanciamento social. O anúncio aconteceu um dia depois do governador do Rio, Wilson Witzel, também confirmar que foi infectado pelo novo coronavírus. Edmar Santos e Wilson Witzel vinham atuando juntos nas ações de combate ao vírus no Rio de Janeiro e estavam lado a lado nas coletivas de imprensa. Hoje o governador publicou um vídeo agradecendo as mensagens de apoio. Ele disse que está bem, mas que ainda segue com alguns sintomas. Witzel afirmou que continua trabalhando à distância, seguindo as recomendações médicas de manter o isolamento para evitar a contaminação de outras pessoas. Todos os anos, na semana depois da Páscoa, milhares de romeiros vão ao Convento da Penha, no Espírito Santo, prestar homenagens à padroeira dos capixabas. Mas nesse ano, a tradicional Festa da Penha está sendo realizada de forma virtual. A pequena imagem acompanha a Zezé desde criança. Da varanda de casa, ela encontra a paz no que para ela é um símbolo de fé. Como boa capixaba, a aposentada é devota de Nossa Senhora da Penha. Para mim, Maria é aquela pessoa que caminha comigo todo o dia. Todos os anos, na semana pós-Páscoa, a Zezé sobe essas ladeiras para agradecer e homenagear a padroeira do Espírito Santo. É o período em que é celebrada a festa de Nossa Senhora da Penha. Aqui ela se une a milhares de romeiros que chegam de todo o país, acompanha as missas do oitavário e agradece as graças alcançadas. Mas no ano em que a festa completa 450 edições, a multidão deu lugar a um espaço vazio. Assim como o mundo inteiro, a Zezé recebeu a orientação de ficar em casa. Ela não vai para o convento, mas também não deixará de acompanhar as celebrações realizadas na igreja. Desta vez, a Zezé assistirá às missas pela internet. A Festa da Penha desse ano tem esse caráter. Nós
para não deixarmos de celebrar essa marca histórica de 450 anos de fé, piedade e devoção a partir do Convento da Penha. Então nós optamos pela celebração virtual da Festa da Penha, no mundo virtual. Uma celebração bem real, histórica, marcante, mas assim, sem a presença do público. As também tradicionais romarias foram adiadas. Por enquanto, segundo o Frei, as manifestações de devoção serão feitas de maneira adaptada. Não vai haver romaria no modelo tradicional. Nós temos a possibilidade de mostrar as memórias das romarias. A religiosa que por toda a vida participou da terceira maior festa mariana do país, aprovou a medida. Eu vejo como um tempo diferente, um tempo de chamar Deus para dentro de casa. A gente ia ao encontro de Maria e de Jesus. Hoje, Jesus e Maria vêm ao nosso encontro. Começou hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A expectativa é vacinar 15 milhões e 600 mil pessoas. Neste centro de saúde de Belo Horizonte, a movimentação de pessoas em busca da vacina foi tranquila durante todo o dia. Entre as orientações para quem for aos postos, sair de casa de máscara e manter o distanciamento de segurança. Na fase que começou hoje, devem receber a imunização contra a influenza as grávidas, portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, profissionais das forças de segurança, agentes prisionais, população indígena, quem trabalha em portos e presidiários. A vacina não protege contra a Covid-19. Ela previne 3 vírus de influenza que são os mais comuns nesta época do ano. A imunização é importante durante a pandemia do novo coronavírus porque ajuda a diferenciar os casos e alivia o sistema de saúde. Na primeira fase da campanha, Minas Gerais atingiu mais de 90% do público-alvo. São Paulo conseguiu imunizar 100% dos idosos contra a gripe. Foram aplicadas 4 milhões e 800 mil doses. Além disso, foram imunizados 1 milhão de profissionais da saúde. No Ceará, 100% dos leitos de UTI para coronavírus já estão ocupados e ainda há muitos pacientes na fila de espera. 169 pessoas infectadas com o novo coronavírus estão internadas nas UTIs do estado, a maioria aqui na capital Fortaleza. Com esse número, o Ceará atingiu hoje 100% da capacidade das unidades de terapia intensiva exclusivas para o tratamento da doença. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde. 100 vagas disponíveis, 48 pacientes estão na fila por UTI. A projeção do governo era disponibilizar 800 leitos de UTI, mas com a falta de respiradores, o número está longe de ser atingido. No próximo dia 20, a Prefeitura de Fortaleza vai entregar 200 leitos do hospital de campanha, construído no estádio Presidente Vargas. Nenhum é de UTI. Hoje, o Ceará tem mais de 2.300 casos de Covid-19. 124 doentes já morreram. De Fortaleza, Emerson Tchalian, para o Rede TV News. E em Recife, voluntários estão se unindo para ajudar os moradores das áreas mais carentes. Cerca de 3.000 famílias vivem na comunidade Entra a Pulso, zona sul de Recife. Muitas não têm acesso à água potável e saneamento básico. Mas uma ação voluntária está minimizando o problema. Pias coletivas como esta estão sendo instaladas no local. A intenção é facilitar a higienização das mãos e assim tentar conter a propagação do novo coronavírus. Lavar as mãos, sempre após a alimentação, a refeição, de noite, de tarde, a toda hora que chegar, álcool 70, se proteger. Além das pias, já foram distribuídas cerca de 500 cestas básicas aos moradores. Essa ação de pias de rua é mais uma ação dessa que mostra como é possível você prover de saúde a uma população mais vulnerável a partir de soluções simples de arquitetura e com isso evitar o contágio do coronavírus aqui na comunidade. O governo de São Paulo vai distribuir kits escolares para alunos da rede estadual de ensino. O anúncio foi feito hoje pelo governador João Dória. 3.500.000 kits escolares serão distribuídos aos alunos da rede pública a partir do próximo dia 27. Os estudantes vão usar o material pedagógico enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas. O kit contém apostilas de matemática e português, livros didáticos e gibis da Turma da Mônica
do nosso grande Maurício de Souza. O material contempla informações aos pais, obviamente aos seus filhos, e contribui para o estudo à distância. Os alunos que não puderem participar das atividades à distância terão acompanhamento reforçado quando as aulas forem retomadas. Teremos uma ampla recuperação. Pensando pós-epidemia, quando acontecer, estaremos prontos para dar apoio a todos os estudantes. Isso é muito importante. Se o jovem não pôde, por algum motivo, acessar a tecnologia, acessar o canal de televisão, acessar qualquer coisa, ninguém fica para trás no estado de São Paulo e todos terão oportunidade. Uma análise feita ontem mostrou que a média do isolamento no estado foi de 50%. Com uma medida para reforçar a adesão da quarentena, o governador decretou que o dia 20 de abril, véspera do feriado de Tiradentes, é ponto facultativo. O secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, anunciou que a pasta vai passar a divulgar informações sobre a ocupação dos leitos de UTI das redes pública e privada. Se houver superlotação nos hospitais da capital, pacientes com coronavírus poderão ser transferidos para unidades no interior. Obviamente que nós estamos dando preferência, neste momento, aos hospitais que estão mais dentro de São Paulo e Grande São Paulo. Mas os leitos existem também no interior de São Paulo. Então, o que nós transferimos é o paciente e não o leito. Eu não vou trazer o leito para cá, eu vou levar o paciente para lá. Isso é possível, não existe um risco maior. O prefeito Bruno Covas assinou um decreto recomendando à população o uso de máscaras nos deslocamentos. Na entrevista, Covas também falou sobre a criação de um comitê de contingência funerária para agilizar processos e sepultamentos das vítimas de coronavírus. Vamos fazer tudo o que for possível para que não tenhamos em São Paulo as cenas lamentáveis que verificamos pelo mundo. Do Equador a Nova York, a questão do enterro dos mortos vítimas dessa pandemia tem sido um desafio. Queremos estar preparados e organizados para minimizar a dor das famílias e garantir, dentro das limitações que o momento impõe, que as pessoas possam ter um sepultamento digno e organizado. O número de casos confirmados do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro subiu para 3.944, com 300 mortes pela doença. Hoje, a cidade do Rio recebeu parte dos equipamentos que serão usados no hospital de campanha do Rio Centro. Os 4 tomógrafos, as 2 autoclaves usadas para higienizar materiais hospitalares e as lavadoras vieram da China e vão ser utilizadas no atendimento aos pacientes infectados pelo novo coronavírus. O Brasil inteiro está com dificuldade de teste, mas esses tomógrafos substituem muito melhor. Deu sintoma, deu febre, deu falta de respiração, pum, bota no tomógrafo, faz uma chapa do pulmão e ali a gente já tem uma ideia espetacular de como atacar a doença. A Prefeitura do Rio espera receber até o dia 27 deste mês 300 respiradores e outros 10 tomógrafos. Somente após a chegada desses equipamentos, o hospital de campanha que está sendo montado nesse espaço, na zona oeste da cidade, poderá ser inaugurado. Uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, aponta que se os hospitais de campanha não ficarem prontos antes do fim do mês, o sistema público de saúde do Rio entrará em colapso. Ontem foi enviado à Assembleia Legislativa um ofício solicitando a ampliação do número de leitos. Já encaminhou um ofício ao governo estadual solicitando com urgência que mais leitos sejam criados do que foi anunciado até agora, seja através de hospitais de campanha ou da reativação de leitos desativados. Na capital fluminense, quase 90% dos leitos de UTI da rede pública estão ocupados. 2 unidades já não têm mais vagas disponíveis. Em todo o estado, 74% dos leitos de UTI estão ocupados. A previsão do governo é inaugurar até o fim deste mês 2.000 leitos em hospitais de campanha. Em meio à expansão do número de casos de Covid-19 no estado, ontem foi feito o primeiro transporte aéreo entre hospitais de uma vítima com suspeita da doença. O paciente estava em uma maca bolha e viajou de helicóptero de São José do Vale do Rio Preto para um hospital em Miguel Pereira.
Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que abriu 548 novos leitos exclusivos para os pacientes infectados pela Covid-19 e ressaltou que, para evitar um colapso na rede, a população deve ficar em casa e seguir as recomendações de isolamento e de higiene. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI, de 90%, se referem às unidades municipais, estaduais e federais em toda a cidade do Rio de Janeiro e engloba, além dos pacientes com a Covid-19, pacientes também com outras doenças. A pandemia do novo coronavírus também mexeu com a criminalidade em Pernambuco. O estado teve uma redução recorde no número de roubos e furtos. O número de furtos a estabelecimentos comerciais em Pernambuco caiu 60%. Já a queda no índice de roubos é de 46%. Os dados foram contabilizados desde que o estado registrou os primeiros casos da Covid-19 em 12 de março até dia 12 de abril. Outras ocorrências também caíram nesses últimos 30 dias. A conhecida saidinha de banco diminuiu 67%. Os números de crimes violentos contra o patrimônio são os menores dos últimos 6 anos no estado. No último mês, foram registradas 4.188 queixas, contra 7.754 em 2019. Uma mineirinha de 11 anos não pode reclamar desse período de isolamento. Sem sair de casa, a Sofia, que estuda balé, venceu um concurso de uma das companhias de dança mais famosas do mundo. O desafio foi lançado nas redes sociais pela Academia Real de Dança do Reino Unido. Em tempos de pandemia, a companhia pediu que bailarinos que estão em quarentena enviassem vídeos com apresentações de balé de dentro de casa. E teve concorrente de todos os lugares e idades. Quem fez o anúncio da vencedora foi a bailarina principal do Birmingham Royal Ballet, Celine Gittens. Sofia Heringer, from Brazil. A Sofia está estudando pesado na tentativa de passar no teste anual para entrar na tradicional companhia inglesa. Em isolamento, ela teve uma forcinha do pai, que instalou barras na sala do apartamento para que a filha continuasse os treinos. A mineira de 11 anos que mora em Belo Horizonte tem aproveitado o tempo para gravar vídeos e incentivar quem também está em casa. A Sofia vai receber um par assinado de sapatilhas de ponta direto da Inglaterra e uma aula online com uma professora. No agradecimento, a bailarina disse que se sente muito feliz e orgulhosa, já que foi ela mesma quem criou o solo da competição. E deixou o recado: continuo dançando em casa e não vou parar, mesmo em tempos difíceis. O Brasil já tem mais de 30 mil casos confirmados de coronavírus, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. O número de mortes também aumentou, já são quase 2 mil. O Sudeste é a região com maior número de casos, em seguida vem o Nordeste e o Norte. O ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito em uma sessão virtual presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Barroso vai substituir a ministra Rosa Weber no fim do mês de maio e será responsável por coordenar as eleições municipais deste ano. No entanto, ao agradecer a eleição, Luiz Roberto Barroso afirmou que a realização da eleição de outubro depende da pandemia do coronavírus. E vamos à previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Como previsto, o dia começou com geada em várias cidades do interior do sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até no Paraná. Foi a primeira geada do ano no estado, olha só, tudo coberto com gelo. Além disso, as temperaturas ficaram negativas em várias cidades também aí do sul do Brasil. Curitiba, gente, teve a menor temperatura do ano, recorde de frio, a mínima ficou na casa dos 6 graus. A gente teve um dia bastante frio também no Centro-Oeste, Campo Grande, Cuiabá
Cuiabá com a menor temperatura do ano até agora e até em Rio Branco, no Acre, mínima de 20,7 graus para eles, é friozinho. Amanhã nada muda, o tempo continua firme e seco, aí aberto desde o Acre, passando pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, pegando toda a região sul do Brasil. Como o céu nesses locais aí, ele tá sem nuvens, à tarde com sol até esquenta um pouquinho, mas quando chega à noite a temperatura cai bem e continua friozinho pela manhã. Capital paulista vai ser assim, viu? Mínima de apenas 15 graus, à tarde não passa dos 25 graus. Em Porto Alegre, mínima de 12. Em Curitiba vai fazer mais frio ainda, temperatura fica entre 9 e 23 graus. No Nordeste, a chuva persiste ainda sobre boa parte da região. O tempo fica mais fechado e bastante instável com chuva o dia todo, principalmente aqui na costa leste. A gente vai lá para Fortaleza, onde tem alerta de temporal, chuva forte com raios, tempo fica fechado. Agora no sábado o sol já volta a predominar, a máxima aí na casa dos 31 graus, fica quente apesar do mau tempo. Olha, em Vitória, tempo mais fechado, carrancudo, amanhã tem previsão de chuva, mesmo assim máxima de 32 graus, faz 28 no Rio de Janeiro e 28 também em Belo Horizonte, onde o tempo fica parecido aí com o verão, faz sol, calor e as pancadas ocorrem só à tarde. Em Campo Grande, mais uma vez, friozinho pela manhã, mínima de 13 e à tarde chega aos 26 graus. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro demitiu Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Nelson Teich será o novo comandante da pasta e o responsável pelo combate ao coronavírus, como adiantou o Boris Casoy no comentário de ontem que ele fez aqui no Rede TV News. A substituição de Luiz Henrique Mandetta já era esperada e começou a se concretizar pela manhã, quando, numa reunião fora da agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o oncologista e novo ministro da Saúde, Nelson Teich. No meio da tarde, Mandetta foi chamado ao Palácio do Planalto e comunicado da demissão. Ao falar sobre a saída, o ex-ministro foi aplaudido e agradeceu aos servidores e ao presidente Bolsonaro. Sei que deixo aqui a melhor equipe. Trabalhem para o próximo ministro, tal qual vocês trabalharam para mim. Nas últimas palavras como ministro, Mandetta ainda alertou para o crescimento do coronavírus. Não pensem que não estamos livres de um pico de ascensão desta doença. O sistema de saúde ainda não está preparado para uma marcha acelerada. Sigam as orientações e vamos juntos, porque vai ser bem dura a tomada de decisão que a gente vai ter que fazer nos próximos meses. Ao mesmo tempo em que Mandetta se despedia, do outro lado da esplanada, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro apresentava Nelson Teich como novo ministro, informação que foi adiantada pela Rede TV em primeira mão pelo plantão de jornalismo da emissora dentro do programa A Tarde é Sua. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. O presidente ressaltou que o novo ministro deve providenciar condições para a retomada das atividades econômicas o mais rápido possível. Então não é aquilo que a gente gostaria de fazer, é aquilo que pode ser feito. O que eu conversei com o doutor Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. Teich é oncologista, trabalhava como consultor em saúde e fez parte da equipe de transição do governo Bolsonaro. Entre fevereiro e março, ele prestou consultoria à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Nas primeiras palavras como ministro, ele ressaltou a necessidade de conciliar as medidas voltadas para a saúde e economia. A gente discutir saúde e economia, isso é muito ruim. Porque, na verdade, essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso.
Taixe deixou em aberto seu posicionamento sobre a necessidade de isolamento. Anteriormente, ele defendeu o isolamento de toda a população, ao contrário do presidente Bolsonaro, que prega o isolamento vertical, em que apenas os grupos de risco ficam isolados. Esse foi o principal ponto de divergência entre Mandetta e Bolsonaro. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, definir qual é a melhor forma de isolamento, distanciamento. Ainda assim, o novo ministro ressaltou que está alinhado com o presidente. Deixar claro que existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério. Agora vamos ao quadro É Política, com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite, Mauro, Mariana. O presidente Bolsonaro escolheu seu posto em Ipiranga para o Ministério da Saúde. A comparação cabe porque, assim como Paulo Guedes, o oncologista Nelson Taixe tem um currículo robusto e veia empresarial. Esse perfil técnico agrada a Bolsonaro. Não é à toa que ele se dá tão bem com Tarcísio Gomes de Freitas, Tereza Cristina, os ministros militares palacianos e o próprio Paulo Guedes. Quanto ao apoio da classe médica, a escolha por Nelson Taixe foi um antídoto perfeito para a narrativa de que Bolsonaro não estaria respaldado pela ciência. Ele poderia ter escolhido um viés político mais alinhado à sua visão, como o ex-ministro Osmar Terra, que defende o fim do isolamento social, mas fez justamente o inverso e, com isso, impediu a ampliação, a escalada da crise com a saída de Mandetta. A pergunta que fica agora é de ordem prática. O que muda com a entrada de Taixe? A decisão, por unanimidade, do Supremo Tribunal Federal ontem de estabelecer que estados e municípios têm autonomia para adotar, determinar o isolamento em seu território é chave para entender essa questão. O ministro do STF, com quem eu conversei mais cedo, diz que isso limita, trava muito a atuação do governo federal. Portanto, não há espaço para uma mudança brusca de isolamento total para isolamento de alguns grupos de risco, como já defendeu o presidente. O próprio Nelson Taixe disse hoje que isso não vai acontecer. Mas houve sim uma mudança de discurso. O novo ministro da Saúde sinalizou claramente para a necessidade de falar sobre o fim da política de isolamento de forma gradual, propor um plano de ação. Ele falou na necessidade de obtenção de dados confiáveis e também na testagem em massa, que é uma das pré-condições para a abertura, mas está muito longe de ser realidade no Brasil. Entregar o que prometeu ao presidente será o maior desafio do novo ministro da Saúde. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar por videoconferência um conjunto de ações que contestam as medidas emergenciais tomadas no enfrentamento ao coronavírus. Mas um dos principais temas analisados é sobre a flexibilização de algumas questões trabalhistas. Nós vamos ao vivo falar com a repórter Renata Teodoro. Boa noite, Renata. Em que pé está o julgamento? Oi, Mariana. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Mariana, o primeiro processo que está sendo analisado pelo plenário do Supremo é uma ação que foi apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade, que contesta uma medida provisória que flexibiliza regras trabalhistas. E aí essa MP, ela autoriza a redução da jornada de trabalho e de salários e a suspensão temporária de contrato de trabalho mediante acordo entre empregado e empregador. O relator da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, ele atendeu parcialmente a esse pedido e ele disse o seguinte: os acordos podem ser feitos, mas desde que haja a participação, o aval dos respectivos sindicatos. E aí, após o voto do ministro relator, Ricardo Lewandowski, o julgamento foi suspenso por problemas técnicos, já que estava sendo feito por videoconferência, e vai ser retomado amanhã numa sessão extraordinária que foi convocada pelo ministro Dias Toffoli, e aí sim os outros ministros votam este tema. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Boa noite. Rede TV News fica por aqui. Até amanhã.